O segredo da vendedora. A chuva caía pesada sobre as ruas de São Paulo naquela tarde de dezembro. As vitrines decoradas com luzes de Natal refletiam nos espelhos d'água que se formavam nas calçadas. Victor Sokolov observava o movimento pela janela fumada de seu Mercedes blindado, os dedos tamborilando impacientes no couro italiano do banco traseiro. Aos 47 anos, ele comandava a maior operação de contrabando da América do Sul, mas naquele momento estava preocupado com algo muito mais simples: encontrar o presente perfeito para Anastasia, sua filha de 9 anos. O motorista estacionou em frente a uma boutique discreta na Oscar Freire. Não era o tipo de lugar que Victor costumava frequentar. Preferia mandar seus homens fazerem esse tipo de coisa. Mas Anastasia havia pedido algo específico: uma caixa de música antiga, daquelas que tocam melodias ao abrir a tampa, com uma bailarina que gira. Ela havia visto em um filme antigo e não parava de falar sobre isso. E Victor, por mais duro que fosse nos negócios, derretia-se completamente quando se tratava de sua filha. 2 seguranças desceram primeiro, verificando a área. Victor saiu do carro com seu casaco de lã preta, o cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás. Ele entrou na loja, fazendo o sino da porta tocar. O lugar era pequeno, abarrotado de antiguidades e objetos de decoração. Cheirava a madeira velha e lavanda. Atrás do balcão, uma mulher de aproximadamente 40 anos levantou os olhos. Ela tinha cabelos castanhos presos em um coque frouxo, algumas mechas rebeldes emoldurando um rosto de traços delicados. Usava óculos de armação fina e um suéter cinza simples. Quando seus olhos encontraram os de Victor, algo mudou em sua expressão. Por uma fração de segundo, ela ficou pálida, mas rapidamente recompôs-se com um sorriso profissional. Boa tarde. Posso ajudá-lo? A voz dela era suave, controlada. Victor caminhou até o balcão, suas botas pesadas ecoando no piso de madeira. Procuro uma caixa de música. Antiga, de preferência europeia. Para uma menina de 9 anos. A mulher assentiu lentamente, os dedos apertando ligeiramente a borda do balcão. Tenho algumas peças que podem interessá-lo. Se me permite, vou buscá-las no depósito dos fundos. Ela desapareceu por uma porta nos fundos da loja. Victor aproveitou para observar o lugar. Havia relógios antigos nas paredes, porcelanas delicadas em prateleiras de vidro, quadros empoeirados. Tudo ali tinha história, passado. Ele não era homem de sentimentalismos, mas algo naquele ambiente o fazia pensar em tempos mais simples, quando sua vida não envolvia armas, dinheiro sujo e traições constantes. A vendedora retornou carregando 3 caixas de diferentes tamanhos. Colocou-as cuidadosamente sobre o balcão. Estas são as mais bonitas que tenho. São todas originárias da Europa, de diferentes períodos. Victor examinou a primeira. Era octogonal, feita de madeira laqueada em vermelho com detalhes dourados. A vendedora girou a pequena chave na lateral e a abriu. Uma melodia delicada começou a tocar enquanto uma pequena bailarina em porcelana girava graciosamente. Era bonita, mas algo estava errado. Victor a rejeitou com um gesto de mão. A segunda era mais elaborada, com incrustações de madreperola formando desenhos florais. A melodia era diferente, mais melancólica. Mas, novamente, não era o que ele procurava. E esta? Victor apontou para a terceira caixa, a menor das 3. Era retangular, feita de cerejeira envelhecida, com bordas desgastadas pelo tempo. Não tinha os enfeites elaborados das outras, mas havia algo de autêntico nela. A vendedora hesitou antes de pegá-la. Suas mãos tremiam ligeiramente. Esta é especial. Foi feita em Praga, em 1952. A melodia é de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Quando ela abriu a caixa, Victor sentiu algo apertar em seu peito. A melodia encheu a pequena loja, e a bailarina, uma figura delicada em marfim amarelado, começou a girar. Era perfeita. Anastasia iria amar. Esta. Victor disse, decisivo. Quanto? A vendedora fechou a caixa gentilmente, como se estivesse manuseando algo sagrado. 3.000 reais. Victor tirou uma carteira de couro do bolso interno do casaco e separou as notas sem pestanejar. Enquanto ela embrulhava a caixa em papel de seda,
Ele notou que suas mãos ainda tremiam. Havia algo de familiar nela, mas ele não conseguia identificar o que. Desculpe minha curiosidade, Victor disse, sua voz grave cortando o silêncio. Mas a senhora parece nervosa. Fiz algo que a incomodou. A mulher parou o que estava fazendo. Por um longo momento, ela apenas olhou para as próprias mãos sobre o papel de seda. Então, lentamente, ergueu os olhos para encontrar os dele. Senhor Sokolov, ela disse baixinho, pronunciando seu sobrenome com um sotaque levemente eslavo que ele não havia notado antes. Nós já nos conhecemos. Há muito tempo. Victor sentiu um frio na espinha. Pouquíssimas pessoas o chamavam pelo sobrenome, sem que ele tivesse se apresentado primeiro. Instintivamente, sua mão moveu-se em direção à arma na cintura, mas ele se conteve. Estudou o rosto dela com mais atenção. Os olhos castanhos, a pequena cicatriz acima da sobrancelha direita, a forma delicada das mãos. E então a memória o atingiu como um soco no estômago. Kátia. A palavra saiu como um sussurro áspero. Ela assentiu lentamente, os olhos marejados. Ekaterina Volkov. Mas sim, você me chamava de Kátia. Victor sentiu as pernas fraquejarem. Ele puxou uma cadeira próxima e sentou-se pesadamente. Ekaterina Volkov. O nome que ele não pronunciava há 20 anos. O nome que ele havia enterrado junto com tantos outros fantasmas de seu passado. Você estava morta? Ele disse, a voz rouca. Me disseram que você estava morta. O incêndio no armazém em Moscou. Eles me mostraram um relatório. Havia fotos. Kátia terminou de embrulhar a caixa de música com mãos mais firmes agora, como se a confissão tivesse lhe dado coragem. Não eram fotos minhas. Era Irina, minha irmã mais velha. Ela estava no lugar errado na hora errada. Quando soube o que tinha acontecido, percebi que aquilo era uma oportunidade. Uma chance de sair daquela vida. Você me deixou acreditar que estava morta por 20 anos. A voz de Victor tinha uma mistura de raiva e dor que ele raramente demonstrava. Sabe o que isso fez comigo? Sei exatamente o que fez. Kátia respondeu, sua voz ganhando força. Porque vi de longe. Vi você se tornar o que é hoje. Vi você construir um império sobre sangue e violência. E parte de mim se perguntou se não fui eu quem o empurrou para esse caminho. Victor levantou-se bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão. Caminhou até a vitrine, as mãos cerradas em punhos. Lá fora, seus seguranças esperavam, alheios ao terremoto emocional que acontecia dentro da pequena loja. Você não tem ideia do que fala, ele disse, ainda de costas. Depois que você morreu, eu não tinha mais nada a perder. Todas as regras que eu seguia, todos os limites que eu respeitava, eram por você. Porque você me fazia querer ser melhor. Kátia contornou o balcão e caminhou até ficar a poucos metros dele. E é por isso que tive que ir embora, Victor. Você estava mudando. Cada dia um pouco mais fundo no mundo do crime. Eu te amava, mas estava com medo. Medo de você, medo por você. Medo do que poderíamos nos tornar juntos. Victor virou-se para encará-la. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam úmidos. Então foi tudo mentira? Tudo o que vivemos? Não. Kátia balançou a cabeça veementemente. Foi a única coisa real na minha vida. Mas às vezes o amor não é suficiente, Victor. Às vezes ele precisa ser deixado para trás para que ambos possam sobreviver. Houve um longo silêncio entre eles. Do lado de fora, o trânsito buzinava. A cidade seguia seu ritmo frenético. Mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. Duas pessoas presas no âmbar de um passado que nunca conseguiram superar completamente. Por que São Paulo? Victor perguntou finalmente. De todos os lugares do mundo, por que aqui? Kátia deu um sorriso triste. Pela mesma razão que você. É longe o suficiente de Moscou, mas ainda tem aquele sotaque de sobrevivência que conhecemos tão bem. E além disso, aqui eu poderia recomeçar sem que ninguém fizesse perguntas demais. Esta loja é sua. Comprei há 12 anos, com o dinheiro que consegui juntar trabalhando em um restaurante. Objetos antigos sempre me fascinaram. Cada peça tem uma história, uma vida que viveu antes de chegar até mim. É honesto. É real.
Victor olhou ao redor novamente, vendo o lugar com outros olhos. E você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Kátia ponderou por um momento. Eu tenho paz, Victor. Que é mais do que eu poderia ter tido se continuasse naquela vida. E você? Você é feliz? Tenho uma filha, Victor disse. E pela primeira vez desde que entrará na loja, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Anastasia. Ela tem 9 anos. É a luz da minha vida. Eu sei, Kátia disse suavemente. Li sobre você nos jornais. Sempre discretamente, nas entrelinhas. Victor Sokolov, empresário de importação e exportação. Viúvo, pai de uma menina. Os artigos nunca dizem muito, mas eu aprendi a ler o que não está escrito. Sua mãe, Helena, morreu no parto, Victor explicou, a dor antiga ainda evidente em sua voz. Complicações. Ela era uma boa mulher, mas eu nunca a amei como amei você. Ela sabia disso. Acho que todos nós vivemos com nossos fantasmas. Kátia tocou gentilmente o braço dele. Sinto muito, Victor. De verdade. Ele olhou para a mão dela sobre seu braço. Tão pequena, tão delicada. Mas ele se lembrava da força que ela tinha. Você tem família? Filhos? Não. Houve alguém, anos atrás. Um professor de literatura. Homem bom, gentil. Mas não durou. Eu carregava bagagem demais. Segredos demais. Ela retirou a mão e abraçou o próprio corpo. Às vezes penso que pessoas como nós não foram feitas para finais felizes convencionais. Talvez não, Victor concordou. Mas ainda podemos proteger aqueles que amamos. Anastasia nunca saberá o que eu faço. Para ela, sou apenas pai. E farei qualquer coisa para mantê-la longe desse mundo. É por isso que veio pessoalmente comprar o presente, Kátia observou. Não mandou seus homens porque este é um momento que pertence apenas a você e a ela. Exatamente. Victor pegou a caixa embrulhada sobre o balcão, sentindo o peso dela em suas mãos. Ela vai amar isso. Obrigado. Kátia assentiu, mas quando Victor se virou para sair, ela chamou. Victor, espere. Ele parou, mas não se virou completamente. Existe algo mais que você precisa saber, Kátia disse, a voz tremendo ligeiramente. A razão pela qual eu realmente fui embora. A razão pela qual tive que desaparecer. Victor se virou lentamente. Havia algo no tom dela que o fazia temer o que viria a seguir. Kátia respirou fundo, como se reunisse coragem para dar um mergulho em águas profundas. Quando fingi minha morte, eu estava grávida. De 3 meses. Era seu filho, Victor. O mundo pareceu inclinar-se sob os pés de Victor. A caixa de música quase caiu de suas mãos. O quê? Eu descobri 2 semanas antes do incêndio. Ainda não tinha te contado porque estava com medo da sua reação, medo de como isso mudaria tudo. E então o incêndio aconteceu, Irina morreu, e de repente eu vi uma saída. Uma forma de dar a esse bebê uma vida longe de tudo aquilo. Onde? Victor mal conseguia formar as palavras. Onde está a criança? Kátia caminhou até o balcão e de uma gaveta tirou uma fotografia emoldurada. Ela a entregou a Victor com mãos trêmulas. Na foto, um jovem de talvez 19 anos sorria para a câmera. Tinha os olhos penetrantes de Victor e o formato do rosto de Kátia. Usava um uniforme escolar e segurava um troféu de matemática. Mikhail, Kátia disse suavemente. Ele acabou de entrar na USP. Curso de engenharia. É brilhante, gentil, engraçado. Toca violino nas horas vagas. Trabalha meio período em uma livraria para ajudar com as despesas. Ele é tudo de bom que nós dois poderíamos ter sido. Victor não conseguia tirar os olhos da fotografia. Aquele era seu filho. Ele tinha um filho homem que nunca conhecera. A revelação era ao mesmo tempo devastadora e maravilhosa. Ele sabe sobre mim? Victor perguntou, a voz embargada. Não. Ele acha que o pai morreu antes dele nascer. Um acidente de carro. Contei essa história tantas vezes que quase acredito nela. Kátia limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu não te contei isso para causar dor ou para fazer reivindicações. Você tem sua vida, sua filha. Mas achei que você merecia saber a verdade. Depois de todos esses anos,
Você merecia ao menos isso. Victor sentou-se novamente, ainda segurando a fotografia. Posso vê-lo? Conhecê-lo? Victor. Kátia começou, a hesitação clara em sua voz. Não como pai. Ele rapidamente acrescentou. Eu não roubaria isso de você. Você fez um trabalho incrível criando-o sozinha. Mas talvez como um benfeitor distante. Alguém que quer ajudar um jovem talentoso. Kátia ponderou por um longo momento. Você promete que não o colocará em perigo? Que não o envolverá em seus negócios? Prometo pela vida de Anastasia, Victor disse, e ambos sabiam que essa era a promessa mais sagrada que ele poderia fazer. Mikhail nunca saberá quem eu realmente sou. Mas talvez eu possa ajudar, discretamente. Pagar sua educação, garantir que ele tenha oportunidades. Ele é orgulhoso, Kátia avisou. Não aceita caridade facilmente. Teria que ser algo como uma bolsa de estudos anônima, uma fundação. Eu posso arranjar isso, Victor disse. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além da raiva e do vazio que o consumiam. Sentiu esperança. E você, Kátia, precisa de algo? Esta loja, ela te sustenta adequadamente. Vou bem, Victor. Não é luxo, mas é o suficiente. E é honesto. Ela fez uma pausa. Há uma coisa. Qualquer coisa. Sergei Volkov. Meu irmão mais novo. Você se lembra dele? Victor assentiu. Um menino que trabalhava nas docas. Bom com números. Ele se meteu com pessoas erradas. Deve dinheiro a agiotas, muito dinheiro. Homens perigosos. Ouvi dizer que tem conexões com sua organização. Victor sentiu o estômago apertar. Quanto ele deve? 200 mil reais. Com juros acumulados. Ele tentou pagar, mas eles continuam aumentando o valor. Estou com medo de que façam algo terrível com ele. Considere a dívida perdoada, Victor disse imediatamente. E diga a Sergei que se precisar de trabalho honesto, posso arranjar algo. Longe dos meus negócios principais, talvez em um dos meus empreendimentos legítimos. Você faria isso? Por você. Faria qualquer coisa. Victor devolveu a fotografia de Mikhail, embora cada fibra do seu ser quisesse guardá-la. Mas preciso de um favor em troca. Kátia olhou com cautela. Qual? Não desapareça novamente. Não estou pedindo para voltarmos a ser o que éramos. Essas pessoas morreram há muito tempo. Mas Anastasia, ela vai crescer sem uma mãe. E eu não sou bom com certas coisas. Conselhos sobre garotas, sobre sentimentos. Talvez você pudesse. Não sei. Talvez pudéssemos nos tornar amigos. Você, eu, e eventualmente, quando o tempo for certo, nossos filhos. Kátia ficou em silêncio por um longo momento, processando o pedido. Isso é arriscado, Victor. Para todos nós. Eu sei. Mas passei 20 anos acreditando que você estava morta. E agora descubro que não só você está viva, mas também me deu um filho. Um filho que nunca conheci. Não posso deixar você desaparecer novamente sem ao menos tentar construir algo. Não precisa ser grandioso. Apenas algo real. Algo real, Kátia repetiu, como se testasse as palavras na língua. Há quanto tempo algo em sua vida é real, Victor? Desde você, ele admitiu. Tudo depois foi apenas sobrevivência. Kátia caminhou até a porta da frente e virou a placa de aberto para fechado. Ela trancou a porta e fechou as cortinas, criando um espaço privado dentro da pequena loja. Então se sentou em uma poltrona antiga de veludo azul e indicou que Victor se sentasse em outra próxima. Temos muito o que conversar, ela disse. 20 anos é muito tempo. E assim eles conversaram. Horas passaram enquanto compartilhavam histórias, preenchia lacunas, revelavam verdades que haviam guardado por tanto tempo. Victor contou sobre Helena, sobre o nascimento de Anastasia, sobre os momentos de ternura que conseguia arrancar de uma vida brutal. Kátia falou sobre criar Mikhail sozinha, sobre os medos noturnos, sobre pequenas vitórias e grandes sacrifícios. A chuva continuava caindo lá fora. Os seguranças de Victor, acostumados com as excentricidades do chefe, esperavam pacientemente no carro. A cidade se preparava para mais uma noite.
Você mencionou que Anastasia pediu especificamente uma caixa de música, Katia disse durante uma pausa na conversa. Como ela soube sobre isso? Victor sorriu. Ela viu em um filme antigo que passou na televisão. Um filme russo, surpreendentemente. Moscou não acredita em lágrimas. Você se lembra? Como poderia esquecer? Katia sorriu também. Assistimos juntos naquela pequena sala de cinema clandestina. Você chorou no final, embora tenha negado. Eu não chorei, Victor protestou, mas seu sorriso o traía. Tinha algo no meu olho. Eles riram, e por um momento, eram novamente aqueles dois jovens apaixonados em Moscou, antes que o mundo os transformasse em outras pessoas. Mikhail toca Tchaikovsky no violino. Katia disse pensativa. A mesma melodia desta caixa de música. O Lago dos Cisnes. É sua peça favorita. Quando era pequeno, eu tocava essa caixa para ele dormir todas as noites. Esta caixa? Victor olhou para o embrulho em seu colo com nova reverência. Não, outra que eu tinha. Mas era idêntica. Também de Praga, do mesmo fabricante. Eu a vendi há alguns anos quando precisei de dinheiro para a cirurgia de Mikhail. Ele teve apendicite, complicações. Os custos foram altos. Ela olhou para a caixa embrulhada. Quando esta chegou na loja há algumas semanas, foi como se o universo estivesse me devolvendo algo que eu pensei ter perdido para sempre. E agora você a está vendendo novamente, Victor observou. Para você. Para sua filha. De certa forma, está mantendo tudo em família, não está? Katia se inclinou para a frente. Sabe, Victor, eu acredito em sinais. E você entrando na minha loja hoje, dentre todas as lojas de São Paulo, procurando especificamente por uma caixa de música, isso não foi acidente. Você acha que foi destino? Acho que foi uma oportunidade. Uma chance de consertar o que quebrou há 20 anos. Não da mesma forma, não podemos voltar atrás, mas de uma forma nova. Melhor, talvez. Victor se levantou e caminhou até a janela, afastando levemente a cortina para olhar a rua. Seus homens ainda esperavam. Seu mundo de violência e poder ainda estava lá, intocado por esta interseção com o passado. Mas algo havia mudado dentro dele. Uma porta que ele pensava estar selada para sempre havia se aberto. Mikhail está seguro comigo, Victor disse sem se virar. Você tem minha palavra. E Anastasia? Eu gostaria que ela tivesse em sua vida alguém como você. Alguém que a ensine que existe força na gentileza, beleza na honestidade. E você, Victor? O que você quer para si mesmo? Ele se virou para encará-la. Redenção, talvez. Ou pelo menos a ilusão dela. Sou realista o suficiente para saber que não posso desfazer o que fiz. Mas talvez possa evitar que meus filhos sigam o mesmo caminho. Filhos, Katia saboreou a palavra. Você tem 2 agora, mesmo que um deles nunca saiba. 3 semanas, Victor disse de repente. Me dê 3 semanas para organizar as coisas. Cuidar da dívida de Sergei, estabelecer a fundação para Mikhail, preparar o terreno. E então, se você concordar, gostaria de trazer Anastasia para conhecê-la. Oficialmente, você será apenas a dona de uma loja de antiguidades onde comprei seu presente. Mas talvez, com o tempo, possa ser mais. Uma amiga da família, Katia sugeriu. Exatamente. Ela se levantou e estendeu a mão. 3 semanas, então. E Victor, obrigada por ter protegido o que eu te dei hoje. Sei que não foi fácil. Victor apertou a mão dela, depois impulsivamente a puxou para um abraço rápido. Obrigado por ter me dado algo pelo que viver além de vingança e poder. Quando eles se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Victor pegou a caixa de música e caminhou até a porta. Katia a destrancou e virou a placa de volta para aberto. A chuva havia parado, deixando as ruas brilhantes sob as luzes da cidade. Victor, Katia chamou quando ele estava prestes a sair. A caixa de música. Quando Anastasia perguntar de onde veio, o que você vai dizer? Victor pensou por um momento. Vou dizer a verdade. Que veio de um lugar muito especial, de alguém muito especial, e que cada nota que ela tocar carrega uma história de amor e esperança. Isso é bonito. Aprendi com a melhor professora. Victor sorriu.
Nos vemos em 3 semanas. Estarei aqui. Victor saiu da loja e entrou no carro. Seus seguranças lhe lançaram olhares curiosos. Ele havia passado horas lá dentro, mas eram profissionais demais para perguntar. Enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas em direção à sua mansão nos jardins, Victor segurou a caixa de música contra o peito. Ele pensou em Anastasia, em como seu rosto iluminaria quando abrisse o presente. Pensou em Mikhail, o filho que nunca conhecera, estudando engenharia, tocando violino, vivendo uma vida honesta. Pensou em Katia, sobrevivente como ele, mas que havia escolhido um caminho diferente. E pela primeira vez em 20 anos, Victor Sokolov permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para alguma forma de redenção. Em sua loja, Katia limpava o balcão onde a caixa de música havia repousado. Ela parou e olhou para a gaveta onde guardava a fotografia de Mikhail. Ao lado dela, havia outra foto que ela mantinha escondida. Uma foto antiga, desbotada, de 2 jovens em Moscou, sorrindo para a câmera em um dia de inverno. Ela e Victor, uma vida inteira atrás. Ela não havia mentido quando disse que tinha paz. Mas agora, pela primeira vez em anos, ela também tinha esperança. Esperança de que os erros do passado não precisavam definir o futuro. Esperança de que até mesmo em vidas construídas sobre segredos e mentiras, ainda poderia brotar algo verdadeiro. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo eterno. Milhões de histórias se entrelaçando, milhões de destinos se cruzando e se separando. E em algum lugar dessa vastidão urbana, 2 filhos cresciam, alheios ao fato de que eram irmãos, de que compartilhavam um legado complexo de amor e perda. Mas isso era uma história para outro dia. Por enquanto, havia apenas esta noite de dezembro, uma caixa de música que carregava o peso de 20 anos de silêncio, e 2 pessoas que haviam aprendido que às vezes o maior ato de amor é deixar partir. E às vezes, apenas às vezes, o universo te dá uma segunda chance. 3 semanas depois, Victor retornou à loja com Anastasia. A menina era pequena para sua idade, com longos cabelos negros trançados e olhos curiosos que bebiam tudo ao redor. Ela estava radiante, ainda empolgada com seu presente de Natal. Papai disse que você tem muitas coisas antigas aqui. Anastasia disse quando entraram, sua voz musical e cheia de vida. Posso olhar? Katia sentiu seu coração apertar. Havia tanto de Victor naquela criança, mas também uma leveza que ele nunca tivera. Claro, querida. Mas cuidado, algumas coisas são frágeis. Enquanto Anastasia explorava a loja com reverência, tocando gentilmente os objetos, fazendo perguntas inteligentes sobre suas origens, Victor e Katia trocaram um olhar. Não precisavam de palavras. Ambos viam o milagre de uma criança ainda não corrompida pelo mundo, ainda cheia de admiração e inocência. Ela é linda, Katia sussurrou. Como a caixa de música, Victor respondeu. Ambas são tesouros que não mereço, mas pelos quais serei grato todos os dias. Olha, papai. Anastasia chamou, segurando cuidadosamente um pequeno unicórnio de porcelana. Não é lindo? É sim, minha estrela, Victor respondeu. E então, olhando para Katia, acho que vamos precisar voltar aqui com frequência. Minha filha parece ter desenvolvido um amor por antiguidades. Ela será sempre bem-vinda, Katia disse, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava dizendo exatamente o que precisava ser dito, sem máscaras, sem mentiras. Nos meses que se seguiram, a loja de Katia se tornou um refúgio regular para Victor e Anastasia. A menina adorava ouvir as histórias por trás de cada objeto, e Katia descobriu que tinha um talento natural para cativá-la com narrativas de terras distantes e épocas esquecidas. Um dia, por puro acaso, ou talvez não fosse acaso de forma alguma, Mikhail apareceu na loja. Ele estava procurando um presente para sua mãe, algo especial para seu aniversário. Victor estava lá com Anastasia. Os 2 jovens, Mikhail com seus 19 anos e Anastasia com seus 9, conversaram brevemente sobre uma velha câmera fotográfica que Mikhail estava considerando comprar. Anastasia, sempre falante, contou sobre sua caixa de música, e Mikhail mencionou que também amava Tchaikovsky. Victor observava de longe, o coração apertado. Eram seus filhos, conversando naturalmente, sem saber que compartilhavam o mesmo sangue.
Katia apareceu ao seu lado, tocando levemente seu braço. Eles são bonitos juntos, não são? Ela murmurou. São, Victor concordou, sua voz embargada. Um dia, quando o tempo for certo, eles saberão a verdade. Talvez. Quando forem velhos o suficiente para entender. Quando estivermos certos de que não os colocará em perigo. Katia observou Mikhail ajudar Anastasia a alcançar um livro em uma prateleira alta. O gesto gentil e protetor. Mas por enquanto, deixe-os ser apenas dois jovens que se encontraram em uma loja de antiguidades. Mikhail comprou a câmera e se despediu educadamente. Antes de sair, ele se virou para Anastasia. Ei, se você gosta de música clássica, tem um concerto gratuito na Praça Roosevelt no próximo sábado. Vou tocar com a orquestra da universidade. Você deveria ir. Vou perguntar ao meu pai. Anastasia respondeu animada. Quando Mikhail saiu, Victor sentiu algo que não experimentava há muito tempo: orgulho paterno. Não o orgulho de possuir ou controlar, mas o orgulho genuíno de ver alguém que veio dele escolher o bem, escolher a arte, escolher a luz. Ele não sabe quem eu sou, Victor disse a Katia quando ficaram sozinhos, Anastasia explorando os fundos da loja. Ele me olhou como olharia para qualquer estranho. Não é o que você sempre quis. Que ele ficasse longe do seu mundo. É, mas não torna menos doloroso. Victor passou a mão pelo cabelo grisalho. Às vezes penso em contar a ele. Apenas para que saiba que existe alguém que sempre velou por ele, mesmo de longe. E o que isso mudaria, Victor? Apenas colocaria peso em seus ombros. Deixe-o ser livre. Deixe-o construir sua própria história sem a sombra do que você é. Victor sabia que ela estava certa, mas isso não aliviava a dor. A fundação que estabeleci, ele aceitou a bolsa. Aceitou. Depois de muita relutância, mas sim. O nome da fundação o convenceu. Fundação Novas Pontes. Ele pensou que era adequado para um estudante de engenharia. Katia sorriu. Ele não sabe que você escolheu esse nome pensando em construir pontes entre o passado e o futuro. Ele está indo bem nos estudos. Excelente. Os professores dizem que tem talento excepcional. E continua tocando violino. Na verdade, está considerando fazer um segundo curso, em música. Disse que quer provar que engenharia e arte podem coexistir. Ele é melhor que eu, Victor disse simplesmente. Melhor que nós dois. Ele teve a chance de ser. É isso que importa. Naquele sábado, Victor levou Anastasia ao concerto na Praça Roosevelt. O lugar estava cheio de pessoas de todas as idades, sentadas em cadeiras dobráveis ou mantas no chão. A orquestra da USP estava preparada no palco improvisado, e Mikhail estava na segunda fila de violinos, concentrado, afinando seu instrumento. Anastasia estava encantada. Ela segurou a mão de Victor durante toda a apresentação, seus olhos brilhando toda vez que Mikhail tocava. Havia algo de mágico em ver seus dois filhos conectados através da música, através da beleza, através de algo puro e não contaminado pelo mundo sombrio que Victor habitava. Quando o concerto terminou e as pessoas aplaudiram de pé, Victor viu Katia ao longe, de pé sob uma árvore. Ela havia vindo sozinha, discretamente, para assistir seu filho tocar. Seus olhos se encontraram através da multidão, e naquele momento, compartilharam algo inefável, o orgulho de pais, a tristeza de segredos guardados, a esperança de que seus filhos tivessem vidas melhores que as deles. Semanas se transformaram em meses. A rotina se estabeleceu. Victor visitava a loja de Katia regularmente, às vezes com Anastasia, às vezes sozinho. Eles conversavam sobre tudo e nada, reconstruindo uma amizade sobre as ruínas de um amor antigo. Não era o que tinham sido, mas era algo real, algo valioso. Mikhail aparecia ocasionalmente, sempre educado, sempre gentil. Ele e Anastasia desenvolveram uma amizade casual. Ele era o universitário legal que tocava violino, ela era a garotinha curiosa que fazia 1000 perguntas. Nenhum deles imaginava a verdade. Mas o passado de Victor não o deixaria em paz tão facilmente. Uma noite, 3 meses após seu reencontro com Katia, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. Um de seus tenentes, um homem chamado Dmitri, havia descoberto sobre suas visitas à loja de antiguidades. E pior,
Havia descoberto a identidade de Kátia. Chefe, Dmitri disse ao telefone, sua voz carregada de um significado sinistro. Precisamos conversar sobre a mulher da loja. Fiz algumas investigações. Você sabia que ela tem um filho? Rapaz de 19 anos. Interessante, não acha? A idade bate certinho com o período em que você e ela. Victor sentiu o sangue gelar. Dmitri, isso não é da sua conta. Tudo que envolve você é da minha conta, chefe. Sou seu braço direito. E se há alguém que pode ser usado contra você, preciso saber. Houve uma pausa. A menos que você queira que eu cuide disso. Eliminar possíveis vulnerabilidades antes que se tornem problemas. Você não vai tocar neles, Victor disse, sua voz baixa e perigosa. Em nenhum deles. Está me ouvindo? Claro, chefe. Mas os outros podem não ser tão compreensivos. Você sabe como é demonstrar fraqueza? Mostrar que tem algo que ama. Torna você um alvo. Victor desligou o telefone com força. Ele sabia que Dmitri estava certo. Em seu mundo, amor era fraqueza. Família era vulnerabilidade. E agora, ao reconectar-se com Kátia e descobrir Mikhail, ele havia criado alvos em suas costas. Ele imediatamente colocou proteção discreta em Kátia e Mikhail. Homens de confiança vigiando de longe, garantindo sua segurança sem que soubessem. Mas Victor sabia que isso não seria suficiente para sempre. Eventualmente, seus inimigos descobririam. E quando descobrissem, usariam isso contra ele. Naquela noite, Victor mal dormiu. Ele olhou para o teto de seu quarto, ouvindo o silêncio da grande mansão vazia. No quarto ao lado, Anastasia dormia tranquilamente, abraçada à sua caixa de música. Ela estava segura? Sempre estivera. Ele se certificara disso. Mas agora Mikhail e Kátia também estavam em perigo por sua causa. Pela manhã, Victor foi até a loja. Era cedo, antes da abertura. Ele bateu na porta dos fundos, e Kátia o recebeu em seu roupão. Surpresa. Victor. O que aconteceu? Ele entrou e esperou que ela fechasse a porta. Estamos em perigo. Você, Mikhail, todos nós. Kátia empalideceu. O quê? Por quê? Victor contou sobre a ligação de Dmitri. Sobre as ameaças veladas. Meu mundo está alcançando vocês. Eu tentei evitar. Tentei mantê-los separados, mas não foi suficiente. Então o que fazemos? Kátia perguntou, sua voz tremendo. 2 opções. A primeira, vocês desaparecem novamente. Eu arranjo identidades novas, dinheiro, um lugar seguro longe daqui. Vocês recomeçam, como você fez há 20 anos. E a segunda? Victor hesitou. A segunda é mais arriscada, mas pode funcionar. Eu torno público nosso relacionamento. Não a verdade toda. Mikhail ainda seria protegido. Mas o fato de que você e eu temos história. Que você é importante para mim. Se meus homens e meus inimigos souberem que você está sob minha proteção oficial, não ousarão tocá-la. Mas isso me tornaria parte do seu mundo. Kátia disse lentamente. Tudo pelo que fugi. Eu sei. E é por isso que a decisão é sua. Eu nunca te forçaria. Kátia caminhou até a janela, observando o sol nascente pintar as ruas de São Paulo com tons dourados. E Mikhail? Como o protegemos sem revelar quem ele realmente é? Podemos dizer que ele é seu sobrinho, ou um jovem que você patrocina. Alguém sob sua proteção, portanto sob a minha. Seria verdade o suficiente. Ele faria perguntas. Mikhail é inteligente. Então você terá que mentir para ele. Mais uma vez. Victor se aproximou dela. Eu sei o que estou pedindo. Sei que é injusto. Mas não vejo outra saída que mantenha todos seguros. Kátia ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ela se virou para encará-lo. 20 anos atrás, eu fugi porque estava com medo. Medo de você. Medo do mundo em que você vivia. Medo do que poderíamos nos tornar. Mas agora tenho um filho. E se há uma coisa que a maternidade me ensinou é que não se foge quando as pessoas que você ama estão em perigo. Você luta. Então você fica. Fico. Mas com condições. Seus olhos eram firmes. Mikhail nunca saberá a verdade sobre você.
nunca será envolvido em seus negócios. E Anastasia? Você promete que está realmente tentando ser um pai melhor para ela, que não vai arrastá-la para esse mundo? Prometo, Victor disse. Ela é a razão pela qual acordo todos os dias tentando ser menos monstro e mais homem. Então temos o acordo. Katia estendeu a mão. Victor a apertou, mas depois a puxou para um abraço. Obrigado por confiar em mim, mesmo sabendo quem eu sou. Não confio em quem você é, Victor, Katia disse contra seu peito. Confio em quem você está tentando se tornar. Nas semanas seguintes, Victor implementou seu plano. Ele começou a aparecer publicamente com Katia, jantares em restaurantes, eventos sociais. Para o mundo exterior, ela era uma antiga conhecida da Rússia que havia reencontrado, uma mulher respeitável, proprietária de um negócio honesto. E Victor, sempre um empresário de fachada, estava feliz em ter uma companhia elegante e culta. Os rumores correram, claro. No submundo, as pessoas especulavam. Alguns dos homens de Victor não gostaram, achavam que ele estava se tornando fraco, sentimental. Mas Victor lidou com cada dissidência rapidamente e sem misericórdia. Deixou claro que Katia estava sob sua proteção absoluta, e qualquer ameaça a ela seria tratada como ameaça a ele. Quanto a Mikhail, Victor estabeleceu uma história cuidadosa. O rapaz era sobrinho de Katia, filho de sua irmã falecida. Estava sob a proteção informal de Victor como favor a Katia. Era simples, plausível, e dava a Mikhail uma camada de segurança sem levantar muitas questões. Mikhail, claro, ficou confuso e um pouco desconfortável com a atenção repentina. Ele não gostava da ideia de estar em dívida com alguém, especialmente alguém como Victor, cuja reputação nas ruas não era inteiramente limpa. Mãe, quem é esse homem realmente? Mikhail perguntou uma noite, depois que Victor havia enviado um carro para buscá-lo e levá-lo para casa após um ensaio tarde da noite. Victor Sokolov. Todos agem como se tivessem medo dele. Katia escolheu suas palavras cuidadosamente. Ele é um velho amigo da Rússia. Alguém que me ajudou em momentos difíceis, muito antes de você nascer. Agora ele está retribuindo, nos protegendo. Protegendo de quê? De um mundo que às vezes é mais perigoso do que você imagina. Katia tocou o rosto de seu filho. Confie em mim, Mikhail. Aceite a ajuda dele. Não por orgulho ou teimosia, mas porque às vezes todos precisamos de alguém cuidando de nós. Mikhail não ficou completamente satisfeito, mas assentiu. Ele amava sua mãe demais para questioná-la profundamente. Os meses passaram. A vida encontrou um novo equilíbrio. Victor continuava gerenciando seu império criminoso, mas com mais cuidado, mais estratégia. Ele começou a se afastar lentamente das operações mais violentas, delegando a outros, focando nos aspectos mais empresariais de seu império. Não era redenção completa, longe disso, mas era um começo. Anastasia crescia feliz. Ela adorava Katia, que se tornará uma presença constante em sua vida. A menina a chamava de tia Katia e frequentemente passava tardes na loja, ouvindo histórias, aprendendo sobre arte e história. Katia preenchia um vazio na vida de Anastasia que Victor nunca poderia preencher sozinho. E Mikhail, sem saber, tornava-se parte da vida expandida de Victor. Eles se encontravam ocasionalmente em eventos, em jantares que Victor organizava. Os dois homens desenvolveram um respeito mútuo, embora distante. Victor via em Mikhail tudo o que ele próprio poderia ter sido em outras circunstâncias. E Mikhail, apesar de suas reservas sobre Victor, não podia negar que o homem tinha um efeito positivo em sua mãe. Ela parecia mais leve, mais feliz. Um dia, quase um ano após o reencontro, Anastasia fez uma pergunta inocente que abalou todo o equilíbrio cuidadosamente construído. Papai, ela disse durante o café da manhã, você e a tia Katia vão se casar. Victor quase engasgou com o café. O quê? Por que você pergunta isso? Porque vocês gostam um do outro. Dá pra ver. E seria legal ter a tia Katia morando com a gente. E o Mikhail poderia ser tipo meu irmão mais velho. Seus olhos brilhavam com a ideia. Victor não sabia o que dizer. É complicado, minha estrela. Porque tudo com adultos é sempre complicado. Anastasia bufou.
Mas depois sorriu. Mas você deveria pensar nisso. A tia Kátia é legal. E você sorri mais quando está com ela. Mais tarde naquele dia, Victor contou a Kátia sobre a conversa. Eles estavam no pequeno apartamento acima da loja, onde Kátia morava. Era um espaço aconchegante, cheio de livros e fotografias, totalmente diferente da mansão fria de Victor. Crianças têm uma forma de ver o mundo que é ao mesmo tempo simples e profunda, Kátia comentou, servindo chá para ambos. Ela não vê todas as complicações que nós vemos. Mas ela não está completamente errada, Victor disse. Eu sou mais feliz quando estou com você. E não é nostalgia ou tentativa de reviver o passado. Você me faz lembrar que ainda sou humano. Victor, não estou pedindo você em casamento, ele rapidamente acrescentou. Sei que isso seria demais, muito rápido. Mas talvez possamos considerar isso. No futuro, quando o tempo for certo. Kátia sorriu tristemente. Você sabe que nunca poderemos ter uma vida completamente normal, certo? Sempre haverá segredos, sempre haverá perigos. Eu sei, mas talvez normal seja superestimado. Victor pegou a mão dela. Talvez nossa versão de felicidade seja diferente da dos outros. Mais complicada, mais carregada de história. Mas ainda assim real. Real, Kátia repetiu. Essa palavra continua voltando para nós, não é? Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, Victor e Kátia se beijaram. Não foi como costumava ser. Eles eram pessoas diferentes agora, marcadas por anos de dor e escolhas difíceis. Mas ainda havia algo ali, uma centelha que nunca havia completamente se apagado. No entanto, a paz que haviam construído estava prestes a ser testada de forma devastadora. Dmitri, o tenente de Victor, nunca havia realmente aceitado a mudança em seu chefe. Ele via a influência de Kátia como fraqueza, uma distração perigosa. E Dmitri era ambicioso. Ele queria o império de Victor para si. Então ele começou a fazer movimentações sutis, plantando sementes de dúvida entre os homens, sugerindo que Victor estava perdendo o controle, que estava se tornando fraco. E ele tinha um trunfo na manga, a verdade sobre Mikhail. Dmitri havia feito sua própria investigação. Ele conhecia as datas, tinha feito os cálculos. E embora não pudesse provar com 100% de certeza, estava convencido de que Mikhail era filho de Victor. E ele planejava usar essa informação. Uma noite, Dmitri convidou Mikhail para uma conversa. Ele se apresentou como associado de negócios de Victor, disse que tinha informações importantes sobre a proteção que Victor oferecia. Mikhail, sempre cauteloso mas também curioso, concordou em encontrá-lo em um café discreto no centro da cidade. Dmitri foi direto ao ponto. Você sabe quem realmente é Victor Sokolov? Dmitri perguntou, mexendo seu café com movimentos lentos e deliberados. Não o empresário de importação e exportação. O homem de verdade? Tenho minhas suspeitas, Mikhail respondeu cuidadosamente. Mas isso não é da minha conta. Ele ajudou minha mãe, e sou grato por isso. Sua mãe? Dmitri sorriu. Interessante. Você sabia que sua mãe e Victor têm uma história? Uma história que remonta a muito tempo atrás, para os tempos deles em Moscou. Mikhail sentiu um desconforto crescente. Minha mãe me disse que eram velhos amigos. Amigos? Dmitri riu. É uma forma delicada de colocar. Eles eram amantes, rapaz. Apaixonados. Então ela desapareceu, deixou Victor acreditar que estava morta. Por 20 anos. Até ele entrar naquela loja alguns meses atrás. Como você sabe disso? Porque é meu trabalho saber tudo sobre as vulnerabilidades do meu chefe. Dmitri se inclinou para frente. E você, Mikhail, é a maior vulnerabilidade dele. Porque você não é apenas o filho da mulher que ele amou. Você é filho dele. O mundo de Mikhail pareceu desabar. O quê? Isso é mentira? É. Faça as contas. Você tem 19 anos. Sua mãe desapareceu de Moscou há quase 20 anos. O timing é perfeito. E olhe para você. Olhe para ele. Os mesmos olhos, a mesma estrutura facial. Como você não viu? Mikhail levantou-se bruscamente, a cadeira raspando contra o chão. Por que está me contando isso?
Porque você merece saber a verdade. E por que Victor está jogando com você como peça em um tabuleiro de xadrez? Você acha que aquela bolsa de estudos, aquela fundação, são coincidência? Ele está comprando sua ignorância, mantendo você no escuro enquanto usa sua mãe. Você está mentindo. Mikhail disse, mas sua voz estava trêmula. Por quê? O que ganha com isso? Eu ganho um aliado. Ou pelo menos, ganho ao privar Victor de um. Dmitri jogou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão documentos, fotos, tudo o que você precisa para confirmar o que estou dizendo. Verifique você mesmo. E quando descobrir que estou certo, venha me procurar. Tenho uma proposta para você. Mikhail pegou a pasta com mãos trêmulas e saiu do café. Ele passou a noite inteira examinando o conteúdo. Havia fotos antigas de sua mãe e Victor em Moscou, jovens e claramente apaixonados. Havia documentos mostrando que Katia Volkov havia sido declarada morta em um incêndio. Havia registros de nascimento, o dele, mostrando que nascerá exatos 9 meses depois da suposta morte de sua mãe. E então havia uma foto que fez seu coração parar. Era recente, tirada com teleobjetiva. Mostrava Victor olhando para ele de longe, durante um dos concertos. A expressão no rosto de Victor não era de um estranho benevolente. Era de um pai observando seu filho. Mikhail sentiu-se traído, furioso, perdido. Toda a sua vida era uma mentira. Sua mãe havia mentido sobre seu pai. Victor, seu pai, havia ficado perto sem nunca revelar a verdade. Ele havia aceitado ajuda, dinheiro, proteção de seu próprio pai sem saber. Na manhã seguinte, ele confrontou Katia. Ela estava preparando café quando ele entrou na cozinha e jogou as fotos sobre a mesa. É verdade. Sua voz era fria, controlada. Victor Sokolov é meu pai. Katia deixou cair a xícara que segurava. Ela olhou para as fotos, depois para seu filho, e soube que o momento que sempre temera havia chegado. Sim, ela disse simplesmente. Não havia sentido em mentir mais. 20 anos. Mikhail gritou, toda a sua compostura desmoronando. 20 anos você me deixou acreditar que meu pai havia morrido em um acidente de carro. E ele estava vivo esse tempo todo. Eu estava te protegendo. Me protegendo? De quê? De ter um pai. De conhecer a verdade. De ser arrastado para um mundo que te destruiria. Katia se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Victor não é apenas um empresário, Mikhail. Ele é um criminoso. Um homem perigoso. Eu fugi porque estava grávida de você e não queria que você crescesse naquele ambiente. E quem te deu o direito de fazer essa escolha por mim? Mikhail recuou quando ela tentou tocá-lo. Você roubou meu pai de mim. E ele sabia. Desde quando ele sabe? Há quase um ano. Desde que nos reencontramos. Um ano. Mikhail riu amargamente. Um ano de jantares, de proteção, de olhares que eu não entendia. E nem você nem ele acharam que eu merecia saber a verdade. Queríamos te proteger. Para de dizer isso. Para de usar proteção como desculpa para mentiras. Mikhail pegou sua mochila. Eu preciso sair daqui. Mikhail, por favor. Não. Não agora. Eu não consigo nem olhar para você agora. Ele saiu, batendo a porta. Katia desabou no chão da cozinha, soluçando. Ela pegou o telefone e ligou para Victor, mas ele estava em uma reunião de negócios importante e não pôde atender. Mikhail vagou pelas ruas de São Paulo por horas. Sua mente era um turbilhão de emoções, raiva, traição, confusão. E pior, uma parte dele queria conhecer Victor como pai. Queria fazer todas as perguntas que nunca pôde fazer. Mas outra parte estava furiosa demais para sequer considerar isso. Eventualmente, ele encontrou-se de volta ao café onde Dmitri o havia encontrado. E Dmitri estava lá, como se estivesse esperando. Então você sabe a verdade agora, Dmitri disse. Você parece muito satisfeito consigo mesmo. Porque estou fazendo o que é certo. Victor Sokolov está vivendo uma mentira, jogando com vidas como se fossem peças em um tabuleiro. Alguém precisa pará-lo. E você quer que eu te ajude com isso? Mikhail perguntou amargamente. Use o filho contra o pai.
Não estou pedindo para você machucá-lo. Estou pedindo para você testemunhar contra ele. Você sabe coisas, viu coisas. Com seu testemunho, posso levar informações às autoridades corretas. Podemos derrubar o império de Victor sem derramamento de sangue. Por que deveria confiar em você? Porque, diferentemente de Victor e sua mãe, eu estou te dizendo a verdade. Não tenho nada a esconder de você. Dmitri colocou um cartão sobre a mesa. Pense nisso. Mas não demore muito. As coisas estão em movimento, com ou sem você. Mikhail pegou o cartão e saiu. Ele não sabia o que fazer. Parte dele queria ajudar a derrubar Victor por vingança. Mas outra parte, uma parte que ele mal queria admitir, ainda sentia uma conexão com aquele homem. Seu pai. Enquanto isso, Victor finalmente viu as chamadas perdidas de Katia e ligou de volta. Quando ela contou o que havia acontecido, ele sentiu o pânico, uma emoção que raramente experimentava. Onde ele está agora? Victor demandou. Não sei. Ele saiu furioso. Victor, eu estraguei tudo. Eu deveria ter contado a ele antes, do meu jeito. Não foi culpa sua. Foi Dmitri. Ele está fazendo movimentos. Victor já estava se movendo, dando ordens a seus homens pelo telefone. Mantenha-se segura. Vou encontrar Mikhail. Mas Victor não precisou procurar por muito tempo. Mikhail ligou para ele. Precisamos conversar. A voz do jovem era fria. Sozinhos. Sem seus capangas, sem minha mãe. Apenas nós dois. Onde? Victor perguntou. Na loja de antiguidades. Hoje à noite, depois que fechar. Você me deve pelo menos uma conversa honesta. Estarei lá. Victor chegou à loja de Katia às 9 da noite. O lugar estava escuro, exceto por uma única luz nos fundos. Mikhail estava lá, sentado em uma das poltronas antigas, parecendo pequeno e perdido. Você veio sozinho? Mikhail perguntou sem olhar para ele. Vim como você pediu. Victor permaneceu de pé, mantendo distância. Mikhail. Não. Mikhail levantou a mão. Deixe-me falar primeiro. Durante 19 anos, eu fantasiei sobre meu pai. Perguntei-me como ele era, se eu me parecia com ele, se ele teria me amado. E então descubro que ele esteve vivo esse tempo todo. E pior, esteve perto de mim nos últimos meses sem nunca dizer a verdade. Eu queria. Victor começou. Deixe-me terminar. A voz de Mikhail rachou. Você tem ideia de como é descobrir que sua vida inteira é uma mentira? Que cada história que sua mãe te contou, cada ausência que você sentiu, foi baseada em uma escolha que outros fizeram por você. Victor sentou-se em uma cadeira em frente a Mikhail. Você está certo. Está com raiva e está certo em estar. Mas deixe-me te contar minha versão, e depois você pode decidir o que fazer com isso. E então Victor contou tudo. Sobre amar Katia em Moscou, sobre o incêndio, sobre acreditar que ela estava morta por 20 anos. Sobre construir um império sobre cinzas e raiva. Sobre encontrá-la novamente e descobrir sobre Mikhail. Quando soube que você existia, Victor disse, sua voz embargada. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz em uma sala escura onde eu estive vivendo por 2 décadas. Eu te observei de longe. Te vi tocar violino. Te vi estudar. Te vi ser tudo o que eu nunca fui. E pensei, como posso entrar na vida desse jovem incrível e não arruiná-lo? Então você escolheu não dizer nada. Eu escolhi te deixar ter a vida que sua mãe construiu para você. Uma vida limpa, honesta, cheia de possibilidades. Porque se você soubesse quem eu era, o que eu fiz, isso mancharia você. Mas você ainda ajudou. A bolsa, a proteção. Porque sou egoísta, Victor admitiu. Não consegui ficar completamente afastado. Queria fazer algo por você. Mesmo que você nunca soubesse que era eu. Queria ter alguma parte, por menor que fosse, na sua vida. Mikhail ficou em silêncio por um longo momento. Dmitri me disse que você é um criminoso. Que fez coisas terríveis. É verdade? Não vai negar? Não vai tentar se justificar? Não. Victor olhou diretamente nos olhos do filho. Não vou mentir para você. Fiz coisas que me tornam um monstro aos olhos de muitos.
Machuquei pessoas, destruí vidas, construí um império sobre o sofrimento alheio. Isso é quem eu sou. Então por que deveria querer você como pai? A pergunta cortou Victor mais profundamente que qualquer bala já havia feito. Não deveria. Seria totalmente razoável você me rejeitar, me odiar, nunca mais querer me ver. Eu entenderia completamente. Mas também sou o homem que amou sua mãe com cada fibra do meu ser. Que chorou quando pensou que ela estava morta. Que passou 20 anos carregando aquela dor. Sou o homem que te observou tocar violino e sentiu um orgulho que não sabia ser capaz de sentir. Sou imperfeito, quebrado, manchado. Mas sou seu pai. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mikhail agora. Eu não sei se posso perdoar você. Ou ela. Não sei se consigo apenas aceitar tudo isso e seguir em frente. Não estou pedindo perdão imediato, Victor disse. Estou apenas pedindo uma chance. Para te conhecer de verdade. Para ser parte da sua vida. Se você permitir. Não como o chefe do crime ou o benfeitor misterioso. Mas como seu pai. E Anastasia? Mikhail perguntou de repente. Ela sabe? Não. Ela tem 9 anos. Como poderia explicar para uma criança que o irmão que ela sempre quis está ali, mas não pode chamar de irmão? Então mais mentiras. Mais segredos. Por enquanto, sim. Mas um dia, quando ambos forem mais velhos, quando o tempo for certo, a verdade virá à tona. Eu prometo. Mikhail esfregou o rosto com as mãos. Dmitri quer que eu testemunhe contra você. Disse que pode te derrubar com minha ajuda. Victor assentiu lentamente. E você vai fazer isso? Eu não sei. Mikhail gritou. Você merece ser preso pelo que fez. Mas você também é. Você é meu pai. E eu odeio que isso importe para mim. Mas importa. Dmitri não está fazendo isso por justiça. Victor disse calmamente. Está fazendo pelo poder. Se eu cair, ele assume. E Dmitri é muito mais cruel, muito menos controlado que eu. Pelo menos eu tenho linhas que não cruzo. Dmitri não tem nenhuma. Como posso acreditar em você? Não pode. Não baseado em palavras. Mas posso te mostrar. Victor tirou um pequeno dispositivo USB do bolso. Aqui estão documentos, gravações, provas de tudo o que fiz nos últimos 10 anos. O bem e o mal. Não editado, não filtrado. Leve isso. Examine. E então decida. Mikhail pegou o USB hesitantemente. Por que me daria isso? Porque você merece tomar uma decisão informada. E porque confio em você para fazer o que é certo, mesmo que o certo seja me destruir. Victor se levantou. Mas antes de decidir, considere isso. Se eu cair, pessoas inocentes sofrerão. Meus inimigos tomarão territórios, e não terão a moderação que eu tenho. E sua mãe, você, Anastasia, todos vocês se tornarão alvos. Não porque eu seja protetor, mas porque sem mim, não há ninguém forte o suficiente para manter lobos à distância. Isso é manipulação. É a verdade. Feia, complicada, mas verdade. Victor caminhou até a porta. Examine os documentos. Converse com sua mãe. E quando decidir, me avise. Mas faça rápido. Dmitri não esperará para sempre. Victor, Mikhail chamou quando ele estava saindo. Você realmente me ama? Ou sou apenas outra peça no seu tabuleiro? Victor parou, de costas para o filho. Quando você nasceu, eu não sabia que você existia. Por 19 anos, vivi sem saber. E ainda assim, no momento que soube, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez desde que perdi sua mãe, senti algo além de raiva e vazio. Senti esperança. Então sim, Mikhail, eu te amo. Com todos os defeitos de como sou capaz de amar. Ele saiu antes que Mikhail pudesse responder. Nos dias seguintes, Mikhail isolou-se. Ele faltou às aulas, não respondeu chamadas. Apenas ficou em seu quarto, examinando os arquivos que Victor lhe dera, lutando com decisões impossíveis. Os arquivos eram reveladores. Mostravam Victor complexo, cruel quando necessário, mas também surpreendentemente protetor de inocentes. Havia registros de negócios sujos, sim, mas também de Victor parando execuções desnecessárias, protegendo civis,
até mesmo doando secretamente para instituições de caridade. Não era um homem bom. Mas também não era o monstro unidimensional que Mikhail esperava. Enquanto isso, Katia estava desesperada. Victor visitava-a diariamente, ambos compartilhando sua preocupação por Mikhail. Ele precisa de tempo, Victor disse uma noite, segurando a mão de Katia enquanto sentavam no apartamento dela. Estamos pedindo que ele reconfigure sua realidade inteira. Isso não acontece da noite para o dia. E se ele nos odiar para sempre? Katia sussurrou. E se eu tenha perdido meu filho por causa das minhas escolhas? Então vamos viver com isso. Mas eu não acho que vai acontecer. Victor apertou sua mão. Ele é forte. Katia, você o criou para ser forte. Ele vai encontrar seu caminho através disso. Como você pode ter tanta certeza? Porque ele é seu filho. E você é a pessoa mais forte que já conheci. 4 dias após o confronto, Mikhail finalmente apareceu. Não na casa de Katia, mas na mansão de Victor. Os seguranças o reconheceram e o deixaram entrar. Victor estava em seu escritório, revisando documentos. Victor se levantou, surpreso. Não esperava você aqui. Precisava ver onde você vive. Onde Anastasia vive. Mikhail olhou ao redor do escritório opulento. É diferente de como imaginei. É uma gaiola dourada, Victor disse. Mas ainda é uma gaiola. Examinei seus arquivos. Todos eles. Mikhail sentou-se em uma cadeira em frente à mesa de Victor. Você fez coisas terríveis. Eu sei. Mas também fez coisas surpreendentemente decentes. Para alguém que deveria ser um monstro. Monstros podem ter momentos de humanidade. Não nos torna menos monstruosos. Mikhail puxou outro USB do bolso. Este é de Dmitri. Ele me deu quando me procurou novamente. Seus arquivos também. Victor sentiu tensão subir pela espinha. E os dele me mostram um homem sem absolutamente nenhuma redenção. Todas as coisas horríveis que você fez, ele fez 10 vezes pior. E não há registros de bondade, nenhum momento de misericórdia. Apenas crueldade eficiente. Então você vai me ajudar? Não. Mikhail balançou a cabeça. Não vou te ajudar nem te prejudicar. Vou fazer o que deveria ter feito desde o começo. Viver minha própria vida. Fazer minhas próprias escolhas, longe de todos vocês. Victor sentiu o peito apertar, mas forçou-se a assentir. Isso é razoável. Mas primeiro, tenho condições. Mikhail se inclinou para frente. Dmitri precisa ser parado. Não por você, mas pelas autoridades corretas. Vou levar informações sobre ele, e somente ele, para a Polícia Federal. Você ficará fora disso. Isso vai começar uma guerra. Então encontre uma forma de vencê-la sem me envolver. Essa é minha condição. Dmitri vai cair, mas você lida com as consequências. E depois, eu volto para minha vida. Termino minha graduação, sigo minha carreira. Você pode continuar ajudando financeiramente se insistir, mas mantém distância. E quanto a nos conhecermos? Como pai e filho? Mikhail hesitou. Talvez. Um dia. Quando eu tiver processado tudo isso. Quando eu puder olhar para você sem sentir essa confusão toda. Mas não agora. E sua mãe? Vou precisar de tempo com ela também. Mas ela é minha mãe. Eventualmente, vamos encontrar um caminho de volta um para o outro. Mikhail se levantou. Você tem 24 horas para decidir. Aceita minhas condições, ou eu levo tudo, Dmitri e você, para as autoridades. Victor também se levantou. Você está me chantageando. Estou te dando uma escolha. É mais do que você e minha mãe me deram. Mikhail caminhou até a porta, mas parou. Uma última coisa. Anastasia. Ela é inocente em tudo isso. Certifique-se de que ela permaneça assim. Seja o pai para ela que você nunca pode ser para mim. Mikhail. Victor começou, mas não sabia o que dizer. 24 horas. Mikhail repetiu e saiu. Victor afundou em sua cadeira. Seu filho, um jovem que ele mal conhecia, havia acabado de dar-lhe um ultimato. E pior, era um ultimato justo. Ele pegou o telefone e fez várias chamadas.
Mobilizou seus recursos, seus contatos. Se Dmitri ia cair, Victor precisava estar preparado para a guerra que se seguiria. Katia apareceu poucas horas depois. Mikhail me ligou. Me contou o que disse a você. Ele está te perdoando. Disse que precisava de tempo. Mas também disse que me amava, apesar de tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. É mais do que eu merecia. É mais do que qualquer um de nós merecia. Victor concordou. Mas vamos fazer isso valer a pena. Dmitri vai cair, e vamos garantir que Mikhail possa viver sua vida em paz. E depois? Depois, esperamos. E torcemos para que um dia, nosso filho nos dê uma segunda chance. A queda de Dmitri foi rápida e brutal. Com as informações que Mikhail forneceu às autoridades, combinadas com manobras estratégicas de Victor nos bastidores, Dmitri foi preso em uma operação policial massiva. Seus crimes eram extensos demais, as provas muito sólidas. Ele passaria o resto da vida na prisão. A organização de Victor tremeu, mas ele a manteve unida através de força e astúcia. Deixou claro que traição seria tratada sem misericórdia, mas também que ele premiaria lealdade. Lentamente, a ordem foi restaurada. Mikhail cumpriu sua palavra. Ele se afastou, voltou aos estudos, manteve distância. Ocasionalmente, Katia recebia mensagens dele, breves, mas gentis. Ele estava processando, curando, encontrando seu caminho. Victor respeitou o espaço do filho, mas continuou protegendo-o de longe, garantindo que o caminho de Mikhail permanecesse limpo e seguro. Quanto a Anastasia, ela notou mudanças. Papai, ela perguntou uma noite, por que o Mikhail não vem mais nos visitar? Ele está ocupado com seus estudos, Victor explicou. Mas talvez um dia ele volte. Eu gostava dele, Anastasia disse tristemente. Ele era legal. Era mesmo, Victor concordou, abraçando sua filha. E ainda é. 2 anos passaram. Mikhail se formou com honras em engenharia. Victor assistiu à formatura de longe, através de uma janela, vendo seu filho subir ao palco e receber seu diploma. Katia estava lá também, na plateia, radiante de orgulho. Naquela noite, Victor recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era simples. Obrigado pela bolsa. Pela proteção. Por me deixar encontrar meu próprio caminho. Um dia, talvez possamos conversar. De verdade desta vez. M. Victor guardou essa mensagem como um tesouro.